Calma. Oi, gente. Eu sei que vocês devem estar, tipo, estranhando, porque eu acho que eu nunca fiz um vídeo na minha vida, na verdade. Mas o que rola é que o meu computador estragou. Deixa eu apresentar pra vocês o meu computador, meu pobre Acer, que morreu no dia... Primeiro? Creio que foi no dia 1º de março. Estava usando ele quando ele apagou. E, assim, eu ia fazer um resumo pra vocês e eu pretendia fazer no meu computador. Só que, devido a essa ocorrência, ele estragou, eu tô sem computador. Pra consertar ele eu preciso de uma bateria nova custa R$200. Eu aceito doações em dinheiro, caso vocês queiram me ajudar. Eu vou ficar, tipo, muito agradecida. Então, o que rola? Eu continuei querendo fazer um resumo pra vocês, só que... Tipo assim, o outro computador que tem aqui em casa é o computador das minhas irmãs. E ela ficou usando, tipo, o dia inteiro. E eu até tinha catado uma hora, só que meio complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que não vai ficar muito bom, porque, tipo, convenhamos, a minha voz não é muito agradável de ficar se ouvindo. Mas eu vou fazer um vídeo explicando uma matéria pra vocês. Desculpa, sinto muito, perdão. De fato, eu não comecei... Tipo assim, eu fiz uma parte do resumo, mas uma parte muito pequena e eu tecnicamente não comecei a estudar história. Que mau exemplo que eu sou, né, gente? Faltou uma semana pra prova e eu não comecei a estudar. Então, eu vou estudar aqui ao vivo com vocês e tentar explicar a matéria. Eu vou tentar, tipo, seguir o que eu normalmente faço no meu resumo, que é dividir o meu resumo... Isso vai ser um resumo, desculpa. O meu resumo em duas partes, que é Grécia e Roma. Roma não vai cair tudo, vai cair só até o Império, até a crise da República e início do Império. E Grécia vai cair mais. É isso aí. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudei, antes de eu ir pelo Santo Agostinho, eu estudei na Fundação Torino. E lá na Fundação Torino, já que é uma escola italiana e tal, a gente aprende muitos detalhes da história da Itália. Então eu sei muita coisa de Roma, tipo, mais do que eu sei de Grécia, tipo, bastante. Tipo, a gente tinha que decorar as coisas e tal. Então pode ser que eu fale um pouco mais do que vocês deviam saber, mas desculpa, perdão. Então eu vou começar, tipo assim, a história da Grécia Antiga foi, tipo, o professor dividiu uma cronologia. São 5 períodos. Eu não conheço as provas do Alexandre, eu nunca fiz nenhuma prova dele. E eu não sei se ele cobra nome, data, essas coisas, mas os nomes dos períodos eu acho que é, tipo, extremamente importante você saber. E saber as datas, tipo, mais ou menos. Não saber o ano exato que acabou, que começou, mas saber, tipo, mais ou menos. Esses tempos são período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. Tipo, tá tudo no caderno, escrito bonitinho, a cronologia. Primeiro é o período pré-homérico. Pré-homérico, tipo, não precisa saber muita coisa sobre ele. A única coisa que precisa saber, tipo assim, Grécia. Hoje, quando fala Grécia, a gente normalmente, tipo, pensa no país. E atualmente o país Grécia não é um país muito grande. Mas, antigamente, a Grécia Antiga, ela não era só o país que a gente conhece hoje. Ela englobava outras regiões. E, tipo, eles não faziam, tipo, eles não determinavam, por exemplo, tipo, dessa região até essa é Grécia. Não, pra eles tinham um sistema muito fácil de determinar quem era grego e quem não era. E esse sistema era quem falava a mesma língua era o mesmo povo. Os outros eles chamavam de bárbaros. Bárbaros. Palavra importante, bárbaros. Então, os falantes do grego eram gregos. Ser cidadão grego é outra coisa, não confundam, tá, gente? Então, quem falava grego, independente de ser mulher, estrangeiro, criança, era grego. Quem não falava era bárbaro. E eles consideravam os bárbaros pessoas inferiores a eles, porque eles consideravam, tipo, os pais da razão, essas coisas e tal. E outra coisa que precisa saber sobre o período pré-homérico
é que a civilização grega foi originada pela ocupação da região da Grécia Antiga, não Grécia atual, lembrando, por povos chamados cretenses, aqueus, dórios e jônios. Cretenses, aqueus, dórios e jônios. Eu tenho que decorar isso também. Certo, período pré-homérico. Agora, período homérico. Primeiro, uma curiosidade é que, por que período pré-homérico, período homérico? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma coisa muito famosa, provavelmente já devem ter ouvido falar. Um autor grego chamado Homero. Provavelmente já ouviram falar. Ele escreveu a Odisseia e a Ilíada. Eu li esses dois livros. A Odisseia, eu não sei, acho que foi pra Nárnia, minha Odisseia. Meu livro sumiu. Eu tô, tipo, em pânico, porque eu li esses livros faz uns anos e eu adorei. Então, tipo, se alguém quiser ler e tal, é muito legal. Eu tô falando sério, gente. Esse Ilíada... A Ilíada original tem, tipo, 4.000 versos. É uma espécie de poema. Esse aqui é a versão minúscula. Tem, tipo, 40 páginas. 45 páginas. É rapidinho de você ler, uma sentaria, tipo, muito bom. Conta a história sobre a Guerra de Troia. O fato é que o Homero, ele escreveu sobre o período grego e são dos contos dele que a gente tem a maior parte das informações sobre esse período. Por isso que se chama período pré-homérico homérico. Não sei se ele vai cobrar exatamente isso por causa do Homero, mas, tipo, uma coisa interessante de saber. Período homérico. Uma das primeiras coisas que Homero fala é dos oikos. Oikos. É uma palavra grega, tanto que foi dessa palavra que veio a nossa palavra, que veio a palavra economia. A palavra oikos, tipo, do grego, ela pode ser traduzida como, tipo, família ou casa. Oikos, eu não sei se ele fez esse desenho na sala de vocês, mas, tipo, aquelas bolinhas, lembra? Um monte de bolinhas. E as oikos eram, tipo, comunidades autônomas que eles produziam da sua subsistência e elas eram chefiadas pelos mais velhos. Pelos mais velhos, pelo homem mais velho, que era conhecido como pater. Tanto que, tipo, pater, pai. Muitos nomes que a gente estuda acabaram virando nomes que a gente conhece atualmente. Certo, então eram comunidades autônomas governadas pelo pater. E, tipo assim, cada oiko tinha o seu pater. Então, esses proprietários de terras acabaram formando uma aristocracia. Eles vão ser muito importantes no futuro, no decorrer da história. Oikos. Eles acumulavam poder econômico, poder político. E algumas formas deles, tipo, reforçarem sua união era, tipo, casando as pessoas, ou fazendo tratado de paz, essas coisas. Certo. Oikos é importante, tá, gente? Não se esqueçam disso. E no final do período homérico, houve um considerável crescimento populacional. Outro fato que vocês precisam saber. Agora, o período arcaico. A-R-A-C-A-I-O. Arcaico. Polis é importante. Polis é uma coisa importante. Lembre-se de polis. Polis surgiram no período arcaico. São cidades-estado. Eu até tinha tirado uma foto de um negócio importante sobre cidades-estado que eu vi em um livro. Eu tinha aqui. É um livro infantil, galera. É sobre Alexandre Gandhi. E eu também recomendo esse livro. Como vocês perceberam, eu gosto de ler. E esse livro tem na biblioteca da escola. É muito legal. Esse livro é engraçadinho. Eu tô sentindo que o vídeo vai ficar ruim, gente. Mas me desculpa, sinceramente. Eu preferia... Aqui, cidades e estados.
Cidades-estado eram mini países. Isso, tipo assim, é uma explicação que esse é um livro para crianças. Então, isso é uma explicação bem rudimentar. Cidades-estado eram mini países formados por uma só cidade, cada qual com governo e exército próprios. A mais famosa era Atenas, mas Esparta e Tebas vinham logo em seguida. Elas viviam competindo entre elas para provar quais eram as mais importantes da Grécia. Então, basicamente isso. Eram autônomas, tipo, mini país. Tem um desenho aqui. Bom, enfim. Cidades-estado. Polis. E eles tinham, tipo, culturas próprias. Isso é importante. Uma polis. Tem uma polis. Por exemplo, vamos supor que a região metropolitana de Belo Horizonte seja uma polis. A polis tinha um lugar que é chamado Ágora. Ágora. Essa é uma palavra importante. Ágora. Decore essa palavra. Ágora era o lugar, normalmente no centro da cidade. Atenas, por exemplo, era uma ágora, onde tinham os principais prédios públicos, tipo bibliotecas, o Senado, onde eram tomadas as decisões mais importantes. E onde eram tomadas as decisões políticas, tinham os prédios públicos e tal. Onde se reuniam, de acordo com o livro, onde reuniam os cidadãos para discutir a vida política, decidir sobre as ações a serem tomadas. E, tipo assim, Ágora era o centro das decisões políticas da cidade, mas não era o centro econômico da cidade. Isso é um ponto importante, tá, galera? Não confundam Ágora com economia. Ágora era o centro de decisões políticas, mas a economia... Minha voz tá muito esquisita, gente, desculpa, acho que eu tô meio doente, mas enfim. A economia era decidida na região em torno da água. Por exemplo, tipo assim, Belo Horizonte é a Ágora e a economia depende da zona rural da zona em torno da água. Então, tipo assim, Belo Horizonte é a Ágora e a economia depende de Contagem, Diamantina é ótimo, né? Contagem, Betim, sei, entendeu? É uma metáfora. Agora, duas cidades que é importante saber para a prova: Atenas e Esparta. Atenas, tipo assim, todo mundo já deve ter ouvido falar, toda a Grécia e tal. Porém, uma coisa que ele muito provavelmente, presta atenção agora, por favor, presta atenção. Essa seria uma parte do resumo onde eu colocaria com caps lock. Prestem muita atenção nessa parte porque é importante. Porque olha só, normalmente quando a gente pensa em Grécia, a gente pensa, tipo assim, democracia. Pensa que a Grécia inteira era uma democracia. Mas não era. Um exemplo, Esparta. Ele provavelmente pode cobrar esse exemplo, ele já cobrou em muito exercício. Cobra, por exemplo, uma questão de múltipla escolha. Aí você tá em dúvida entre duas questões, está escrito lá: a Grécia era uma democracia, como por exemplo a cidade de Esparta e Atenas. Isso é uma questão pegadinha, porque Esparta é um exemplo de uma cidade grega que não foi democracia em quase que período nenhum da sua história. Esparta era uma diarquia. D-I-A-R-Q-I-A. Diarquia. Tá vendo? Não sou letrando isso aqui. Infelizmente não posso escrever, né? Era uma diarquia, ou seja, tipo assim, tinham duas famílias mais poderosas que, de certa forma, controlavam a cidade, e para não causar briga entre elas, tinham dois reis que eram os líderes dessas famílias, facções e tal. Eram dois reis, diarquia, por isso diarquia. Monarquia, um rei, diarquia, dois reis. Triarquia, três reis. Não sei se tem triarquia, mas enfim, diarquia 2, monarquia 1. Esparta era uma diarquia e os reis eram sempre da elite e eram sempre espartanos, sempre nasciam em Esparta. Isso é importante
importante. Até a matéria inteira engloba essa coisa. Porque, tipo, normalmente uma pessoa, um estrangeiro, ele não exerce muito poder político. Então, vocês pensem, por exemplo, todos os imperadores, governadores, senadores, geralmente, tipo, eu não sei se tiveram exceções, mas sempre foram espartanos, atenienses, romanos, sempre tinham que ser nascidos na cidade e muito provavelmente filhos de pai e mãe, também atenienses, também espartanos, também romanos. Varia. Certo. Esparta é dividida em sociedades. É tipo assim, camadas das sociedades. Os mais nobres espartanos, os, tipo, no meio, tipo, classe média, eram os periecos. E por baixo, os ilotas. Aliás, eu preciso olhar isso aqui, porque eu não sei a característica deles. Ai, que coisa mais planejada, né, gente? Nossa. Esparta. Não fala isso aqui. Galera, eu sugiro que vocês pesquisem na internet mais características sobre ele. Eu não sei se vai cair muito sobre Esparta. Provavelmente cai, tipo assim, se cair uma questão só sobre Esparta, que é tipo uma. Mas é interessante pesquisar. Espartanos, periecos e lotas. E uma característica muito importante, essa eu também colocaria em letra maiúscula, galera, uma característica muito importante. Esparta visava muito a parte militar. Desde criança. Já devem ter ouvido falar, tipo, espartanos e tal, aqueles filmes, tipo. Aqueles filmes que tem um monte de cara sem camisa, malhadão, assim, lutando, matando os bichos com as mãos e usando aquelas lanças. Esses filmes assim, espartanos. Espartacus. Aliás, eu tenho até um livro dele aqui, peraí. Eu tenho. Ai, gente, meu quarto tá muito desarrumado, espero que vocês não reparem. Eu tenho o livro do Espartaco, também é um livro infantil, é da mesma série que a do Alexandre Grande. Gente, eu adoro essa coleção, eu acho ela muito engraçadinha. Esse eu não li mais de uma vez. Mas enfim, espartanos, desde crianças, os espartanos eram treinados para a guerra. Então, isso é muito importante. Pode cair muita questão de pegadinha falando isso, porque Atenas visava a organização, a democracia, e Esparta era mais na marra mesmo. Eles gostavam mais de guerra, era tudo à base da força. Enquanto Atenas era tipo, não, vamos discutir o assunto. Esparta era, ou vocês aceitam, ou eu taco meu exército em vocês morrem. É basicamente isso. Aliás, isso é uma questão importante, porque enquanto Atenas usava, tipo assim, discutia o assunto e tal, Esparta era um negócio mais bruto, assim, era mais aceite minhas condições ou morra. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, Esparta é isso. Atenas, antes de Atenas virar uma democracia, ela era uma monarquia que tem um rei. Então, tipo assim, Atenas era uma monarquia e dessa monarquia ela passou para oligarquia. Oligarquia, eu não sei se vocês lembram, a gente estudou isso mais ano passado na história do Brasil. Oligarquia Oi! Desculpa a intromissão, minha mãe me chamou. Isso não aconteceria se eu tivesse uma bateria de computador e estivesse fazendo um resumo escrito. Mas enfim. Eu tava falando de Atenas, monarquia e oligarquia. Atenas era uma monarquia, então passou para uma oligarquia. Monarquia é o poder na mão de uma pessoa, que é o rei. Oligarquia é o poder na mão de poucos. A gente estudou isso na história do Brasil, não sei se vocês lembram. Poder na mão de poucos. Então, tipo assim, já dá pra você pensar uma certa linha de raciocínio, que poder na mão de um, poder na mão de poucos, poder na mão de todos. Então, perdendo
tô perdendo a descrição aqui, gente, que eu tô de aparelho, aí o negócio complica, né? Monarquia, oligarquia, aí vira uma democracia. Foi esse o rumo da coisa toda. E também era dividido em sociedades, só que ao invés de lotas, meteco... lasqueira. Ai, eu tô confundindo tudo. Foi mal, gente. Ao invés de perecos e lotas, igual em Esparta, era eupátridas, tipo, no topo, metecos e escravos. Então, tipo assim, eupátridas eram a aristocracia, os mais ricos e tal, os principais. Tanto que eupátridas, o pater, tipo assim, dá pra perceber, lembra que eu falei que as orcos formaram uma espécie de aristocracia? Então, essa aristocracia viraram os eupátridas. Pátridas, patrícios, tipo, é uma coisa muito relativa. Os da classe média, falando assim, eram os metecos e tinham os escravos. Aliás, a questão da escravidão é muito importante saber. Essa é uma coisa que eu falaria, tipo assim, com letra triplamente maiúscula, porque eu tenho a mais absoluta certeza que vai cair pelo menos, tipo, uma, duas, no mínimo, sobre escravidão. É muito, tipo, muito importante. Cai também muito no vestibular. Escravidão. Tanto escravidão antiga quanto escravidão moderna, até mesmo escravidão atual. Escravidão. Já vou falar de escravidão. Vou falar de escravidão de uma vez já. Aliás, eu vou até pular alguns períodos da história, de acordo com o meu caderno, e achar a escravidão aqui. Eu não estou achando a escravidão. Ai, que pessoa irresponsável que eu sou, legal. Escrevi. Enfim. Escravos. Uma questão importante é que a gente pensa, tipo assim, o que era exatamente um escravo? Um escravo é uma pessoa que ela meio que, de certa forma, ela deixa de ser uma pessoa. Por exemplo, você é uma pessoa. Você é meu escravo. Tipo assim, você me pertence. Eu posso vender você, eu posso te emprestar, eu posso te alugar, eu posso fazer o que eu quiser com você. Eu posso, tipo, te matar se eu quiser. Porque você é meu. Você é meu, me pertence. Você é meu escravo. Como que eles conseguiam escravos? Isso é uma questão importante, tá, galera? Não se esqueçam disso. Escravos normalmente eram prisioneiros de guerra. Então vamos supor que eu tenho um reino e eu invadi a cidade de Betim. Eu matei um monte de gente e os que ficaram vão ser escravizados. Então o que vai rolar? Eu vou capturá-los, pegar alguns pra mim e fazer uma espécie de mercado. Então lá as pessoas vão falar, nossa gente, que pessoa bonita, essa pessoa vai ser um bom escravo. E aí você compra a pessoa e a pessoa vira sua propriedade pelo resto da sua vida. Não, aliás, pelo resto da vida. Não, pelo resto da sua vida. Depois de você morrer, se a pessoa ainda estiver viva, ela vai ser escrava do seu filho. É uma coisa meio cruel. Porém, além de prisioneiros de guerra, existia, não existe mais, escravidão por dívida. Então vamos supor, por exemplo, eu te devo dinheiro e eu não consigo pagar. O que eu vou fazer? Eu vou me tornar escravo. Ou então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho, eu estou te devendo dinheiro e eu não consigo pagar. Eu vendo o meu filho como escravo e te pago. Isso é uma coisa que você pode fazer. Tipo assim, tinha mulheres pobres que não podiam sustentar os filhos delas que vendiam os filhos como escravos. Também tinha gente que... Isso é raro, tá, galera? Mas existia... Era raro, aliás. Era raro, mas existia gente que vivia uma condição de vida tão ruim que até mesmo se vendia como escravo. Era raro, mas acontecia de vez em quando. Se vendia como escravo. Também
questão de escravos com benefício. Por exemplo, escravos eram discriminados, de certa forma, porque eles não eram livres. Mas tinham escravos que eles tinham funções mais respeitosas. Por exemplo, tinha escravo de lavar roupa, sei lá. Mas tinha escravos médicos, escravos professores, essas coisas que eram um pouco mais respeitadas, mas eles continuavam sendo escravos. E outra questão muito, eu tô implorando pra vocês, eu tô segurando a minha cabeça, muito importante. Escravos, não relacione escravidão com etnia. Por exemplo, você não entendeu nada que eu tô falando, eu tô falando muito rápido, mas é pro vídeo não ficar grande. Por exemplo, durante o Brasil colonial, os escravos, quem que eram os escravos? Os africanos. Mas eram os africanos, uma etnia, a etnia dos africanos. Mas não acontecia isso, não era uma etnia específica, não eram só escravos de Betim, não eram só escravos de Contagem, eram escravos, não tinha uma etnia, isso é importante, tá, galera? Tinham diversos escravos de diversos lugares, porque conquistavam diversos lugares diferentes. Não simplesmente falar, não, você é de outro país, você não pode ser escravo. Não tinha isso, não tinha isso. Ok, escravidão. Falei de escravidão. Escravidão é muito importante. Vocês anotem escravidão, que é importante. Agora passamos para o período clássico. Período clássico é o auge da democracia e do imperialismo ateniense. Democracia. Isso é extremamente importante. Extremamente. Tanto que eu estou apontando para a câmera. Eu estou fazendo uma coisa meio autoritária, que eu estou apontando para a câmera e falando: você tem que saber isso, meu escravo. Enfim. Acho que eu tô meio teatral hoje. Desculpa. É que eu tô nervosa, sabe? Porque eu estou muito brava com a situação do meu computador. Tanto que eu estou meio desconcentrada. Perdão. Auge da democracia e do imperialismo ateniense. Como que rolava a democracia ateniense? Uma característica muito importante... essa parte inteira que eu vou falar é importante. Então, vocês prestem atenção, pelo amor de Deus. Prestem atenção nessa parte. Minha cara vai ficar, inclusive, muito esquisita. E minha voz também muito esquisita, porque é uma parte muito importante. Vocês prestem atenção. Democracia ateniense. Como que rolava? Uma característica muito importante que vocês têm que saber da democracia ateniense é que era uma democracia direta. A democracia hoje é indireta. Por exemplo, você não vai lá no Senado e vai falar: não, presidente, eu não gostei disso aqui, dessa lei que você aprovou. Não. O que você vai fazer? Você vai votar em pessoas que vão te representar. Você não vai chegar lá no Palácio do Planalto quebrando barraco, né, galera? Você vai eleger uma pessoa que você acha que é apta a representar o seu interesse diante das autoridades. Na democracia grega não era isso que acontecia. O que acontecia é que todo mundo juntava para discutir junto. Todo mundo. O que eu quero dizer com todo mundo? Eu quero dizer que vai lá, homem, mulher, criança, escravo, os bichinhos da fazenda. Não tô falando todo mundo. Todo mundo, nesse caso que eu tô falando, são os... Isso é extremamente importante. Eu sei que eu já falei, mas isso é muito importante. Pelo amor de Deus, presta atenção. Eram os cidadãos. C-I-D-A-D-A-O-S. Tio no ar. Eu tô meio soletrando de tão importante que é. Pra vocês prestarem bastante atenção, pelo amor de Deus, que é muito importante, pessoal. Lembrem disso. Ok, eram os cidadãos atenienses. Quem que era cidadão ateniense? Isso é importante, vocês têm que saber. Cidadãos atenienses eram apenas homens, maiores de 21 anos, livres, obviamente. Calma. Homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, muitas vezes com pai e mãe atenienses, e tinha que ser proprietário de escravo. Olha só, proprietário de escravo, essa última parte, olha só. Homem ateniense, proprietário de escravo. O que eu quero dizer com proprietário de escravo?
Não quero dizer... Deixa eu abrir a janela que tá quente. Tá muito quente aqui dentro. É emoção, assim, sabe? O que eu quero dizer com proprietário de escravo? É um homem que não vai ter que trabalhar. Porque, assim, isso vai cair na prova, tipo, com certeza, galera. Por favor, prestem atenção nessa parte. Muitos filósofos gregos, inclusive, eles consideravam que, tipo assim, pra uma pessoa tipo, participar da política, ela não podia trabalhar. Era ócio. Ela tinha que ser uma pessoa ociosa. Ela tinha que praticar o ócio. Ócio é, tipo, não trabalhar. O, com acento no O, obviamente. C e O. Não coloca 2 S, pelo amor de Deus, por favor. Era o ócio. Então, com proprietário de escravo, porque, então, tipo assim, essa era uma questão muito importante, porque só as pessoas que tinham escravos podiam dedicar-se à política, porque as pessoas acreditavam que, tipo assim, se você trabalhasse, você não ia ter tempo para se dedicar à política. Então, você precisava ter escravos para trabalharem por você e você, tipo, se dedicar a período integral à política. Tanto que eles acreditavam que o trabalho era uma coisa meio que vergonhosa, sabe? Era uma coisa vergonhosa, trabalho braçal. Principalmente o braçal e outros tipos de trabalho também. Tanto que teve um exercício que um filósofo chamou trabalho de artes vulgares, essas coisas assim. Eles condenavam o trabalho, eles achavam que era coisa só de escravo. Isso é uma coisa que até perdurou até os tempos atuais, mais ou menos. Enfim, isso não importa. Precisava ter escravos. Ócio. Ócio é uma questão importante. Tinham que ser pessoas ociosas. Então, o que acontecia? Os cidadãos se juntavam na Ágora. A Ágora era tipo uma praça. Se juntavam na praça da Ágora e iam discutir. Então, o que rolava? Era muita gente. Era tipo assim, eu não sei quantas pessoas mais ou menos, mas era tipo mais de 1.000 pessoas, tipo umas 10.000 pessoas juntadas numa praça, tipo, pra discutir. E, tipo, eles defendiam um princípio que é extremamente importante, pelo amor de Deus, vocês saibam isso, que é que a palavra, tipo assim, vocês podem falar igualdade, só que a palavra certa que vocês vão ter que usar, a palavra certa, não usem igualdade, usem isonomia. Isonomia. O aparelho é difícil de falar, desculpa, galera. É difícil. isonomia. Isonomia. Essa é a palavra para todos os cidadãos têm os mesmos direitos, todos os cidadãos são iguais. Então o que rola? Um monte de gente junto e todo mundo, tecnicamente falando, tem o direito de falar, de expor sua opinião. Porém, obviamente, eles não vão milhões de pessoas falar uma depois da outra, né, galera? Então, o que difundiu muito nessa época, que é muito importante? Oratória. Oratória, se você não souber, é a arte de fazer discursos, de cativar as pessoas com as suas palavras. Muitas vezes, Alexandre o Grande, por exemplo, teve aulas de oratória com Aristóteles. Era muito importante, porque só as pessoas que falavam melhor queriam falar nessas assembleias. Então, a pessoa tinha que ter um certo grau de... Ela tinha que falar bem, sabe? Tipo, tinha que conversar, manejar bem as palavras, por isso que a oratória era muito importante. E como que as pessoas decidiam as coisas? Elas levantavam a mão. Tipo assim, eu sou a favor de fazer isso. Quem concorda? Levanta a mão. Era o voto deles. Certo. Política e ócio. Isonomia, democracia direta. Que lindo, falei tudo. Certo. Guerras. Agora nós vamos falar sobre guerras médicas e guerra do Peloponeso. Peloponeso, palavra difícil. Aqui. Aí entra o meu livro infantil. Calma, deixa eu achar a parte que pode ser.
Ai, gente, eu recomendo esse livro pra todo mundo, sério. Você lê rapidinho, ele é muito engraçadinho, ele faz umas piadinhas. E ele explica a matéria. Inclusive, aqui fala um pouquinho sobre o conflito que existia entre os gregos. Olha, aqui tem bárbaro. Ó, gregos versus persas. Para os gregos, os persas eram o oposto de tudo que bom que poderia ser dito sobre eles, os gregos. Assim, enquanto os gregos se consideravam vigorosos, fortes e controlados, os persas eram tidos como molengas sem força de vontade. Os gregos se diziam calmos e lógicos, já os persas para eles eram, estouradores. Os gregos não comiam nem bebiam demais, já os persas não tinham noção de limites e exageravam em tudo. Então, assim, os persas eram tratados com certo preconceito. Pode-se dizer preconceito de uma forma meio rudimentar. Eram inimigos mortais. E o Império Persa, eu tô sem um mapa no momento, mas tinha a Grécia e em volta, não era em volta, era perto da Grécia, tinha o Império Persa e os persas eles estavam avançando. Então, era uma coisa meio perceptível que no futuro haveria um conflito entre os persas e os gregos. E na época, o rei era Xerxes Dario. O rei persa. Então, Então tá, eles entraram em conflito, os gregos contra os persas. E uma coisa importante que precisa saber sobre essa guerra é que houve a formação da Liga de Delfos. Liga de Delfos. Delfos era uma cidade. Só que Liga de Delfos é importante porque... Nossa, gente, desculpa, calma. Não é Liga de Delfos. É Liga de Delos. Estou confundindo a cidade de Delfos com a Liga de Delfos. Tô confundindo a cidade de Delfos com a Liga de Delos. Delos, D-E-L-O-S, tá, gente? Desculpa. Foi mal. Liga de Delos. Liga de Delos foi a união das cidades gregas para combater os persas. E os gregos juntos, unidos, together, conseguiram derrotar os persas. E também teve outra guerra importante que teve nesse período, lembrando que estamos falando do período clássico, porque até eu tô meio perdida, né? Que eu falo demais, gente. Me desculpa, eu falo demais. É a Guerra do Peloponeso. Muita gente confunde, inclusive eu confundo demais essas duas guerras, porque, nas guerras médicas os gregos se uniram, na Guerra do Peloponeso, as cidades gregas se uniram, contra... Fiz até uma dancinha agora. Contra o imperialismo ateniense. Então eles achavam, eles eram contra Atenas e se juntaram contra Atenas. E depois dessa guerra do Peloponeso, as cidades ficaram enfraquecidas. Então o que aconteceu? As cidades estavam enfraquecidas. E houve invasão da Macedônia na Grécia. Macedônia, a Grécia está. Vamos supor que a Grécia esteja aqui. Aqui em cima tinha a Macedônia. Antes era um lugar meio sem importância, mas então os macedônios foram adquirindo força militar e acabaram invadindo a Grécia. Então eles foram invadidos pelos macedônios. Na época, o rei da Macedônia era o Filipe da Macedônia. E depois que ele morreu, quem sucedeu foi seu filhinho, Alexandre o Grande. Por isso que eu tô falando que esse livro é importante, gente. Eu recomendo novamente. Eu acho que eu já falei desse livro umas 75 vezes, mas continuo recomendando. É um livro legal. Alexandre o Grande sucedeu Filipe da Macedônia. Por que conhecemos tanto o nome Alexandre o Grande? Primeiro, pelas suas conquistas. O que a gente vai precisar saber. São as conquistas de Alexandre. E a característica mais importante. Então, olha só. A partir do momento que a Macedônia conquista a Grécia,
a gente passou pro próximo período, que é o período helenístico. Se não me engano, acho que é o último período. É o último período que a gente vai estudar na Grécia. Então, tipo assim, Guerra do Peloponeso enfraqueceu as cidades, a Macedônia invadiu a Grécia. Pronto, acabou o período clássico, começou o período helenístico. Ok. Morreu Filipe da Macedônia, vocês não precisam saber o nome, mas vocês precisam saber o nome de Alexandre o Grande. Aí, então, Alexandre o Grande tomou o poder. Vamos ver se aqui tem um mapa. Provavelmente deve ter um mapa por aqui. Então, o que rola? Alexandre conquistou muitas coisas. Ele construiu um império tipo enorme. Ele, inclusive, conquistou grande parte da Grécia. Qual que é a parte importante disso? Não precisa saber exatamente quais terras que ele conquistou, só precisa saber que ele conquistou a Grécia. E qual que é a parte fundamental que vocês precisam saber, pelo amor de Deus, por favor, imploro pra vocês, tô aqui implorando pra vocês, que vocês saibam disso, que é a parte fundamental. Tá até caindo as coisas aqui. A parte fundamental do período helenístico. Alexandre o Grande, cultura grega, conquistou cidades da Ásia. Ele, obviamente, não vai impor a cultura grega a cidades que já têm sua própria cultura. Tipo, por exemplo, os babilônios. Eles vão abandonar a cultura deles, o povo do Oriente, em geral. Não vão abandonar a cultura deles. Então, o que aconteceu? Ele tentou impor. Não precisa saber que ele tentou impor, mas o que aconteceu? Importante. Misturou a cultura grega com a cultura oriental. Pronto. Tem uma dancinha. Misturou a cultura grega com cultura oriental e formou, assim, a cultura helenística. Isso é muito importante saber, gente. Por favor, saibam disso. Cultura helenística é a mistura, a fusão entre a cultura grega e a cultura oriental, que aconteceu quando Alexandre o Grande conquistou terras do Oriente. Por exemplo, um exemplo muito, muito importante, que pode cair na prova, cair em um monte de exercício também. Já devem ter ouvido falar da cidade de Alexandria. A mais famosa é do Egito, mas vocês não sabem que... Acho que existem... Não sei exatamente quantas que existem, mas acho que existem umas 30 cidades chamadas Alexandria. Não sei se ainda existem, mas enfim, existem um monte de cidades chamadas Alexandria, que Alexandre fez em homenagem a si mesmo. A mais famosa é que tá no Egito, a cidade de Alexandria. Eu não sei se ainda tem até hoje, mas enfim. O que aconteceu na cidade de Alexandria? Alexandre, ele mesmo planejou a cidade de Alexandria. O que ele fez? Ele fez uma ágora, isso é importante. Apareceu um exercício, não sei se vai aparecer de novo na prova, mas ele fez uma ágora. E dentro da ágora, além dos templos para os deuses gregos, ele fez um templo para a deusa egípcia Ísis. Então, o que isso mostra? Cultura grega. Ágora, cultura grega. Deusa egípcia Íris, cultura egípcia. E um dentro da outra, tipo, uma mistura das culturas. Isso pode... Lembrem-se disso. Mistura de culturas. E depois da morte do Alexandre o Grande, ele morreu consideravelmente jovem. Aqui, ó. Calma. Esse é um mapa? Não sei. Tá meio confuso esse mapa, mas... Não sei se vai dar pra ver, mas... É um mapa meio... Não é muito bom esse mapa. Mas Alexandre conquistou, tipo, regiões... muito extensas, enfim. E depois que ele morreu, creio que ele morreu de doença, houve a fragmentação do território. Aliás, esse livro está sendo tipo, mais útil para mim do que o livro de história. Porque tipo... Alexandre, isso não precisa saber, mas Alexandre o Grande não deixou. Oi, gente. Oi de novo, aliás. A bateria acabou e depois o vídeo não deu pra eu terminar. E eu não sei se vocês lembram que no meio do vídeo
passado eu falei que minha garganta tava meio ruim, que eu achava que eu tava doente. Então, eu de fato fiquei doente, tanto que eu estou doente agora. Eu tô de pijama, deveria estar na cama, mas aproveitei o meu recesso para ler a matéria e vou terminar o resumo finalmente. Que a prova já é tipo quarta. Então, no último vídeo, a bateria inconvenientemente parou no meio da frase que eu estava falando e era tipo assim, a frase final. Então, eu vou terminar rapidinho. O que rola? Depois da morte do Alexandre o Grande, o Império Grego se desmembrou e foi conquistado pelos romanos. Pronto. Aí acaba a parte sobre Grécia e começa a parte sobre Roma. Roma é o que eu mais gosto de falar. Eu sei muito e eu vou usar como fonte esse livro. Chama La Storia d'Italia. Ele tá em italiano, mas ele é tipo, muito bom. E eu também aproveitei e li. Eu não li tudo, mas eu li tipo um pedação do livro e do caderno. Então, certo. Vou começar. Eu gosto que eu acho. Muito bem. Os romanos, eles... primeira, tipo assim, a formação do povo romano. Os romanos, eles descendiam de povos da região do Lácio. Lácio, deixa eu achar o mapa aqui. Ó, eu vou usar esse mapa aqui de uma vez, tá? Aqui, ó. Esse mapa tá muito desenhadinho, mas dá pra ver, olha só. Esse aqui é a Itália, país Itália. Lácio peraí, deixa eu olhar aqui. É essa região aqui. Essa estrelinha é Roma, tá? Essa é a região do Lácio. Então, os romanos, eles descendiam dos povos dessa região, tanto que Lácio veio, da palavra Lácio veio a palavra latino. Nós, inclusive, somos povos latinos porque a nossa língua deriva do latim. E eles também vieram de outros povos, como os gregos, que ocupavam a região, os sabinos e principalmente os etruscos. Aqui no livro, na página 60, tem um mapa muito bom que fala isso. Olha. Aí tá lá o esqueminha bonitinho dos povos que povoaram a Itália. Itália é chamada de península porque ela é meio ilha, meio não ilha. Tipo, a maior parte dela é uma ilha, mas ela tem um pedaço ligado à terra, por isso que chama Península Itálica. Muito bem. Gente, eu não tô lendo, eu tô lendo um negócio que eu escrevi, tá? Vocês não acham que eu tô colando alguma coisa assim, não. Então, certo, os etruscos, eles dominaram Roma. E a partir daí, eles criaram uma espécie de monarquia. Eles tinham um rei, e o rei, ele era ajudado por um conselho de anciãos chamado Senado. Então, uma monarquia governada por reis etruscos. Então, Roma teve 7 reis. E todos eles foram reis etruscos. Então, tipo assim, os poderes do rei eram limitados pelo Senado, que era um conselho de anciãos e eram pessoas nobres que faziam parte do Senado. Então, era tipo assim, o rei propunha uma lei, ele passava a lei para o Senado, e o Senado aprovava ou vetava a lei. E se ele aprovasse, ele passava para uma assembleia de cidadãos chamada Cúria, que ia confirmar a lei e já ia estar valendo a partir daí. Certo. Então, durante a monarquia, a sociedade romana era dividida entre patrícios, que eram os proprietários de terra e exerciam poder político e eram nobres. Os clientes, que eram camponeses, eles eram apoiados economicamente e protegidos pelos patrícios, e os patrícios davam terra para eles cultivarem para sua subsistência. Os plebeus, que eram artesãos, comerciantes geralmente, eles não tinham poder político nenhum, mas eles eram livres. E os escravos embaixo. Eu tô doente, gente, por isso que eu tô tomando tal. Minha voz pode ser meio esquisita também. Eu tô doente. E porque meus vizinhos estão fazendo festa e ouvindo leque, leque, leque.
Ai, Deus. Então, certo, Roma teve 7 reis. O último rei foi tirado do poder pelo Senado, então o Senado tomou o poder e transformou Roma numa república. Tipo assim, o rumo da coisa toda. Roma primeiro foi uma monarquia, depois uma república, depois o império. Na prova só vai cair até o início do império, certo? Então, monarquia e república. Então tá. Primeiro, o que é uma república? República, tipo assim, tem dois conceitos básicos de república. Primeiro é que a palavra deriva do latim e significa, tipo assim, o interesse da maioria vem na frente dos interesses de cada um. Então, a república, teoricamente, ela tem que priorizar a vontade da maioria, os interesses públicos. E o outro conceito básico da república é que os cargos públicos são temporários. Então, tipo assim, por exemplo, o exemplo que o Alexandre deu na sala. O Brasil atualmente é uma república, né? Então, por exemplo, a cadeira de diretor, de presidente da Dilma não é a cadeira da Dilma, é uma cadeira vazia que vai sendo ocupada pela Dilma, pelo Lula, pelos presidentes. Não pertence a Dilma, não pertence ao Lula, entendeu? É uma coisa rotatória. Esse é o sentido da República. Então o Senado, na época da República, ele controlava o poder político e o Senado era formado pela elite patrícia. Então era uma espécie de monopólio. Espero que o barulho do vizinho não entre pela janela, porque tá muito quente. Então tá, olha só. Os plebeus eram, tipo assim, a maior parte da população era de plebeus. E eles eram grande parte do exército. E por isso eles foram ganhando mais importância. E eles estavam insatisfeitos com a situação deles. Então, para acalmar o pessoal, a elite patrícia foi obrigada a conceder alguns benefícios para eles, para a população se revoltar. Porque eles fizeram, tipo, muitas revoltas. Tem essas revoltas no livro, tá? Então, olha só, alguns benefícios que as revoltas dos plebeus fizeram os patrícios dar para eles. Primeiro, foi criado um cargo de tribuno da plebe. O que era o tribuno da plebe? Eu acabei de falar que os plebeus eles não tinham poder político nenhum. Então, o que aconteceu? Foi criado um cargo que um plebeu era escolhido... os plebeus escolhiam uma pessoa para representá-los no Senado. Então, o que o tribuno da plebe podia fazer? Ele podia vetar as leis, sugerir novas leis. Foi feita a lei das 12 tábuas. Então, o que acontecia? Naquela época, as leis não eram escritas. Então, o que acontecia? Só a elite que sabia qual que eram as leis que tinham em Roma. Então, por causa disso, como eles tinham monopólio das leis, eles usavam elas a favor deles. E isso não era bom. Então, a lei das 12 tábuas fez com que as leis fossem escritas em 12 tábuas, e pregaram essas 12 tábuas pela cidade de Roma. Então, as pessoas passaram a ter conhecimento das leis delas. E foi permitido, além disso, o casamento entre patrícios e plebeus. Antes não podia. Então, o que isso significou? Isso significou tipo uma mistura entre patrícios e plebeus e criou uma espécie de elite patrício-plebeia. Tipo, mistura. E nessa época houve uma expansão territorial, que Roma estava expandindo, e isso aumentou o fluxo de escravos. Eu já falei da escravidão quando eu estava falando de Grécia. Então, caso você não lembre, volta o vídeo um pouquinho, porque isso é muito importante. Eu falei para vocês que é muito importante. Cai em Roma também. Muito bem. Agora, as guerras púnicas. As guerras púnicas foram guerras entre Roma e Cartago, que ocorreram próximo a Sicília. Então, olha só, eu vou usar esse mapa aqui do meu livro. Olha só. Tá aqui. A Itália tá aqui, Roma tá aqui. Essa ilha aqui se chama Sicília. Essa ilha aqui. E, deixa eu ver. E aqui, mais ou menos por essa região aqui, ficava uma cidade chamada Cartago. Então, o que aconteceu? A Roma e Cartago entraram em conflito. E o conflito aconteceu perto dessa região aqui.
E foi uma série de conflitos, tanto que teve tipo mais de uma guerra púnica. E o conflito finalmente acabou quando Roma invadiu Cartago e tomou toda essa região aqui. E o que a tomada dessa região inteira significa? Olha só, é uma região muito grande. E o que isso significa? Significa o controle total sobre o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é todo esse mar aqui dentro. Então, olha só, o mar é tipo romano, é porque está todo ocupado por Roma. E o que significa ter o monopólio do mar Mediterrâneo? Primeiro, significa dinheiro, tipo, muito dinheiro. É porque essa região é muito rica. E você controlar o comércio inteiro dentro dessa região é tipo muita entrada de capital, muito poder, uma expansão territorial muito grande e aumentou demais o fluxo de escravos. Então, olha só. A Roma, inclusive, um detalhe curioso é que Roma, inclusive, passou a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, que era tipo o mar deles. Certo, foi muito importante para Roma. E o que aconteceu? A expansão territorial. Roma ficou muito grande. Só que, tipo, a gente deve pensar, tipo assim, ah, não, Roma tá grande, então todo mundo tem terra. Não, não aconteceu. A expansão territorial deu início a uma expansão latifundiária. Latifundiária é tipo, porque embora os territórios estavam grandes, só que aumentaram a concentração de terras em poucas pessoas. E isso, eu não preciso falar, né? Que já deixou a população muito insatisfeita. Porque as terras estavam mal distribuídas. Então, o que aconteceu? A população ela também estava muito pobre e passando fome. E para acalmar a população e melhorar a situação da fome, a Roma adotou a política do pão e circo, entre outras políticas, mas a que a gente precisa saber é a do pão e circo. O que aconteceu? Roma começou a distribuir grãos para as pessoas não morrerem de fome e promover espetáculos, tipo guerra de gladiadores e tal. Lembrando que nessa época ainda não existia o Coliseu, então as batalhas de gladiadores eram em outros lugares. Certo, então olha só, embora tenha a política do pão e circo e tal, a população ainda estava insatisfeita. Então, um tribuno da plebe, que chamava Tibério Graco, esse nome é importante, Tibério Graco, que era tribuno na plebe, ele sugeriu uma reforma agrária. O que é reforma agrária? É a distribuição de terras entre mais pessoas para tipo, melhorar a situação e tal. Ele sugeriu a reforma agrária e foi assassinado pela elite, porque eles não queriam a distribuição de terras. E o irmão dele, Caio Graco, virou tribuno depois dele. E além de sugerir a reforma, e ele conseguiu distribuir melhor as terras. E além disso, para diminuir as revoltas, o Estado diminuiu o preço do trigo. Então, tipo assim, Caio Graco trouxe boas mudanças. Então, nessa época, depois, na época de Caio Graco e um pouco depois até, o exército foi ganhando muita importância. Porque o que acontecia? Roma, o Império Romano era enorme. E para proteger esse território, para garantir a ordem e tal, era preciso ter um exército muito grande. E o exército, por causa disso, ele foi ganhando mais importância. Mas o que acontecia nessa época? Os soldados, eles não ganhavam salário para ser soldados. Então, o que acontecia? Além da pessoa ser um soldado, ele era um soldado tipo, de graça, trabalhava de graça, e além de ser soldado, ele ainda tinha que trabalhar em algum outro lugar. Então, um general chamado Caio Mário impôs fez com que os soldados começassem a ganhar salário. O que isso mudou? Mudou que agora as pessoas poderiam se concentrar em tempo integral a Roma. Os soldados passaram a ficar cada vez mais leais aos seus generais e criou um exército profissional em Roma. Então o exército foi ganhando muita força. Deixa eu passar aqui para a página. Então tá, o exército foi ganhando muita força e muita influência. Então, ganhando muita influência, acabou ganhando mais espaço na política. Por exemplo, o Caio Mário, que fez os soldados ganharem salário, ele foi cônsul, que é um cargo muito importante, 6 vezes seguidas. É muito. Depois dele, um general chamado Silas
foi ditador vitalício. O que é um ditador vitalício? É um ditador, e vitalício é que ele é ditador pela vida inteira dele. Ele só deixa de ser ditador quando ele morre. Então, ele foi ditador vitalício de Roma. E, ok, até aí eu estudei. Depois disso eu não estudei, então vamos ver. Depois de Silas e de Caio Mário, Júlio César foi cônsul de Roma e se juntou a 2 outros militares chamados Pompeu e Crasso. Não precisa saber o nome do Pompeu nem do Crasso, só o nome do César. Ele juntou a eles e formou um triunvirato, porque eram tipo 3, Júlio César, Pompeu e Crasso, que eles governavam Roma. Só que tipo assim, Júlio César era um grande general e ele acabou ficando mais poderoso que Pompeu e que Crasso. E principalmente por causa da conquista da Gália. Gália é... Aqui, ó, tem um mapa aqui. Esse mapa tá na página 69. Gália... Deixa eu ver. Essa região aqui. Atualmente, a Gália é, tipo, região perto da França. E essa região, é nessa região que tem o Asterix e o Obelix. Tanto que no desenho, o inimigo do Asterix e do Obelix é o César. Depois vocês vejam o Asterix e o Obelix, relembrem a sua infância e estudem história. É um negócio interessante. Aliás, acho que a gente devia ver Asterix e Obelix nas aulas de história. Isso é muito legal. Então ele conquistou a Gália e isso trouxe muito poder para ele. Ele acabou ficando mais poderoso que todos. Então o que aconteceu? O Senado começou a temer o poder do César. Temer que ele virasse o bam da vida e ignorasse o Senado, e o Senado perdesse seu poder. Ele virou o principal general romano. Certo. Então tá, César, ele percebeu que ele estava muito poderoso e ele queria ainda mais poder. Então, o Senado estava com medo e exigiu que... minha perna sedutora aqui. E exigiu que ele voltasse para Roma sem o exército dele. E o que ele fez? Ele foi vida louca e voltou com o exército dele. E tá, aí... calma. Certo, e com isso ele acabou se tornando ditador vitalício, igual o Silas. Certo. Então o que aconteceu? O Senado não gostou dessa situação e tramou uma conspiração e mataram César, esfaquearam César. Tanto que tem aquela cena lá do Brutus e tal, do livro de Shakespeare. É um livro bom também, eu recomendo a vocês. Os contos de Shakespeare e tal, enfim. Tem a frase do Brutus. Aí o César morreu. E com isso surgiu outro triunvirato. Que foi... Certo, calma. A questão do imperador. Eu tava quase esquecendo dessa questão. Que aconteceu? César... Muita gente considera César como sendo o primeiro imperador de Roma. Não tá certo, mas também não tá errado. Tipo assim, ele foi um ditador vitalício e tal, só que ele tecnicamente não foi o primeiro imperador, mas tem muita gente que considera o primeiro imperador. Então, assim, é uma questão sem resposta. Muitos acham que sim, muitos acham que não. Eu acho que não, eu pessoalmente acho que não, mas enfim. Depois da morte de César, foi feito outro triunvirato, que foi dessa vez com um amigo de infância do César, Marco Antônio. Tá, não importa que ele é amigo de infância do Júlio César. Foi Marco Antônio, Lépido e Otávio. Vocês não precisam lembrar os nomes do Lépido e do Marco Antônio, mas vocês vão lembrar do Otávio, tá? Otávio. E Otávio concentrou o poder nas mãos dele e acabou se tornando o primeiro imperador de Roma. E chamado Augustus, o quê?
É, Augustus, porque Augustus significava poder, um negócio assim. Ele mudou o nome dele pra Augustus César, em homenagem ao... César era parente dele, era... Acho que era tio-avô dele. É Augusto César. Então ele se tornou imperador e com isso acaba a matéria dessa prova. E consegui. Agora eu vou dar só uns recadinhos rapidinho, só para o vídeo não ficar muito longo, que eu precisava falar com vocês. É que rola? Meu computador estragou e tal, e por isso que eu tô fazendo o vídeo. Eu queria saber se vocês gostaram do vídeo, porque tipo, eu achei muito mais prático fazer um vídeo do que fazer um resumo, porque resumo é uma coisa muito cansativa de se fazer, principalmente quando vocês ficam me cobrando, é uma coisa muito chata de se fazer resumo. Mas eu faço porque me ajuda a estudar e ajuda muito de vocês. Então eu queria saber se vocês gostaram e tal. Se vocês tiverem, sei lá, alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês podem procurar alguma coisa assim. A matéria toda tá no livro, das páginas 40 a 70. E também eu vou tentar pôr esse vídeo direto no Facebook, só que acho que não dá. Então, eu vou ver se eu ponho ele no YouTube, tanto que vocês baixam no celular e ficam ouvindo. E eu creio, eu não tenho certeza, que a Rafinha, vocês não conhecem a Rafinha, a Rafaela Furtado, do primeiro C, eu creio que ela vai fazer um resumo. Ela me disse que ia fazer, eu não sei. Então, se vocês não quiserem ver o vídeo e tal, vocês falem com ela, veem se ela tem um resumo e tal, se ela vai disponibilizar pra vocês. E se você viu o vídeo até aqui, tipo, muito obrigada, porque assim... É preciso muita paciência pra ficar me vendo esse tempo todo, né, gente? Eu sei que eu não sou uma pessoa muito agradável de conviver e tal, de aguentar. E principalmente eu falando igual uma matraca, por, tipo, o vídeo vai ficar com, tipo, 1 hora. Então, se você viu o vídeo até aqui, você mora dentro do meu coração. Te amo. E é só isso. Eu queria pedir pra vocês não deixarem de estudar ainda, com eu fazendo resumo e tal. Não deixem de ler o livro, de ler o caderno, de ver Asterix e Obelix. Se vocês puderem ler a Odisseia e Ilíada e tal. E é só isso. Boa sorte na prova, gente. Melhoras pra mim. Falem se vocês gostaram e tal. E um beijo.